Rádio Mister. Rádio Mister. Programa Cidadania Legal, um programa da comunidade. A apresentação Roberto Moraes. Olá, tudo bem com vocês? Rádio TV Mister Web, aqui hoje, fazendo um programa para a nossa comunidade periférica da cidade de São Paulo, né, também do país, a todas as periferias que vão estar assistindo a gente aqui. Nós vamos estar falando aqui mais na questão regional, mas que não é diferente, não é? A nível das periferias da cidade, do estado e do país. Portanto, hoje a gente convidou algumas lideranças importantes aqui da nossa região, da Zona Sul de São Paulo, o Boimirim, e vamos estar batendo um papo. E qual que é a razão aqui? A razão é saber por que votar em Lula presidente, por que votar em Haddad governador do estado de São Paulo e os deputados federais aí e estadual também. E mais ainda, o Senado. Você viu quantas eleições, quantos votos a gente vai dar? Então, e é importante a gente saber o que é que a gente vai fazer no dia da eleição. Já ir com voto consciente, sabendo das importâncias aqui de cada um, não é? Nesse momento que vai definir a nossa vida nesses próximos 4 anos que a gente vai ter aqui de governo. Muito bem, agora a gente vai ter aqui o José Jailson, ele que é do SOS Transporte Boimirim, que vai falar um pouco da importância de Lula, de Haddad, do deputado federal, do estadual e do Senado aqui para a nossa região, para a nossa cidade, também para o país, não é? Tudo bem com você, Jailson? Boa noite, Roberto Moraes. Tudo bem, graças a Deus. E você, como é que vai? Beleza, firmes aqui na luta, como sempre, né? Tem que estar, né, Jailson? Com certeza, temos que estar sempre a postos, né, Roberto? E lutando por um país melhor, por um estado melhor, por uma cidade melhor. E nada como as eleições, né, para a gente, enquanto cidadãos, fazermos as escolhas certas para que não possamos ter prejuízos, né? Para que não possamos estar vivendo uma situação de caos total como vivemos hoje no nosso país, infelizmente. É verdade. Jailson, a gente sabe da luta que você tem junto com os companheiros aqui da região do Boimirim, na questão do ônibus, na questão do metrô Jardim Ângela, do viário, da duplicação da estrada do Boimirim, né, até a divisa lá com Jacira. E nesse momento é que a gente vê o quanto é importante a gente estar votando nas pessoas certas, porque quando a gente procura votar da forma mais correta, a gente vê muitas coisas que a gente busca serem atendidas. E não é isso que tem acontecido nos últimos anos, principalmente aqui na Prefeitura de São Paulo, quando a gente esperava muito mais avanços para a região do Boimirim, a gente não está vendo acontecer muita coisa. E o metrô Ângela e a duplicação é uma dessas pautas que a gente coloca aí. O que você espera do governo federal, do Haddad, né, estadual, os deputados estaduais, né, e Senado, para essa questão que a gente vive em São Paulo e na cidade e também no país? Obrigado aí pelo convite, Roberto, a participar aqui desse debate, dessa conversa, né? Quero cumprimentar aqui as entrevistadas que me antecederam, a Regina Paixão, a Luciana, e parabenizar aí, né, você por esse brilhante trabalho aí, comunicando aqui na região do Jardim Ângela, em Boimirim, toda a Zona Sul de São Paulo, né, e abrindo esse espaço para a gente discutir um pouco, né, a política também, né, porque é a política que faz as coisas acontecerem ou não acontecer, Roberto. Então, respondendo a sua pergunta, nós temos agora a oportunidade, né, de no dia 2 de outubro, escolhermos bem quem vai governar o nosso país, nosso estado, e também quem vai fazer nossas leis federais, né? No caso, os deputados federais, também os estaduais, em cada estado, no caso aqui de São Paulo, e também o senador da República, né? Que é também um representante do estado, para que possa também estar buscando investimentos para o nosso estado e também para todo o país. E eu queria dizer que a questão da
da mobilidade urbana, Roberto, não somente no fundão do Jardim Ângela, né, como a gente carinhosamente chama, de uma forma bem carinhosa mesmo, até mesmo como protesto, né? Porque o fundão no sentido de tudo está muito mais difícil, né? O acesso aos serviços públicos, a chegar nos teatros, nos cinemas, nas universidades, tudo fica mais difícil para quem mora nas franjas das grandes cidades. E São Paulo não é diferente, né? Aqui quem mora nas periferias sofre para ir trabalhar, sofre para ir cuidar da sua saúde, para ir estudar, sofre muito. E daí, né, a minha militância, particularmente aí no M-Boimirim, em defesa do metrô Jardim Ângela e da duplicação da estrada do M-Boimirim, Roberto, que criou-se aí, né, um caos ali do hospital do M-Boimirim até o Jardim Jacira. É muito mais difícil as pessoas transitarem nesse trecho que é mão única, né? A última obra de intervenção aí realizada na estrada do Imoimirim ainda data ali uma placa no Jardim Ângela do Maluf. E olha quanto tempo que o Maluf já não governa esse estado e muito menos a cidade de São Paulo. Então, é um verdadeiro abandono pela atual gestão aqui estadual, né, dos tucanos que estão aí já há quase 30 anos no poder e que já não sabem mais o que fazer. Então, por isso que a gente precisa realmente mudar, né, e mudar com Haddad, porque uma pessoa que tem um olhar para a periferia, inclusive, diga-se de passagem, fazendo justiça, lá no Jardim Capela, Roberto, e no Aracati, as únicas obras que tivemos lá de infraestrutura do viário foi na gestão do prefeito Haddad, que duplicou lá a ponte, né, sobre o rio Embu-Mirim, ali no Jardim Capela, perto do Cerejeira, porque já ninguém conseguia sair, né, ali durante a semana. Eu queria relatar aqui, Roberto e Luciana, os trabalhadores, as pessoas voltavam para casa no final do expediente, do dia às 18 horas, 19, 20 horas. Eu mesmo caminhei muitas vezes da menininha até o Vila Calu. Pessoas idosas caminhando, gestante caminhando, ou seja, situação que a gente ficava assim horrorizado. E por isso que a gente nos organizamos, quero aqui saudar os companheiros do SOS Transporte em Boimirim, organizamos aí várias caminhadas pacíficas, né, cobrando dos gestores, tanto municipais como estaduais, um olhar para aquele pedaço, né, um olhar para aquela gente. Depois de muitas lutas, Roberto, a gente hoje, graças a Deus, mesmo que tardiamente, estamos recebendo, né, uma intervenção lá na M-Boimirim. Muito lentamente, a passos de tartaruga, a gente sabe disso, mas temos já uma placa lá dizendo que aquele problema, né, terá prazo para ser solucionado. Mas isso é fruto dessa luta desse povo sofrido lá do fundão. E aí a gente tem que escolher pessoas que olhem para essa periferia. E aí não tem como escolher outro presidente que não seja o Lula, né, que, quando presidente da República, criou o PAC. E quem lembra do PAC, né, o PAC, que era o Programa de Aceleração do Crescimento, que investiu pesadamente em obras viárias, Brasil inteiro, né? Inclusive, o Brasil se tornou um canteiro de obras, faltou engenheiros no Brasil. É importante a gente, né, resgatar essas informações, Roberto, porque parece que nessa era das fake news, essas verdades estão enterradas ou cobertas. Então, você como bom comunicador, né, nós como cidadãos que entendemos a importância da boa política, é preciso a gente recordar desse tempo saudoso, onde o Brasil carecia de mão de obra, né? Teve que estar importando engenheiros. A obra do Rio São Francisco, né, que é a obra do Lula, né, obra desde a época de Dom Pedro. Olha que interessante, né, uma ideia de lá de trás
mas ninguém teve a coragem e a audácia de tirar do papel, e muitos chamaram o Lula até de louco, né? Tivemos até protesto de fome de um bispo lá da Bahia, né? Porque não queria que o Rio pudesse irrigar, né, os nordestinos, os sertanejos. Olha que absurdo, né? Um sacerdote que é para matar a sede e a fome das pessoas espiritualmente, mas queria que o sertanejo continuasse com sede. E hoje é uma realidade. E quem que teve a coragem de fazer essas grandes obras? O Lula. As copeiras que me antecederam falaram da fome, e eu fiz aqui uma pesquisa rapidamente, Roberto, sobre esse tema, e a gente teve recentemente, Luciano e Roberto, e você, telespectador que nos assiste agora, no final do ano passado, véspera de Natal, pessoas na fila do osso, para pegar osso, gente, para comer como mistura, como carne. Isso é um absurdo. Parece que a gente não está falando de Brasil em 2022. Parece que a gente está falando de Brasil em 1500 ainda. Eu sei o que é fome. Eu sou nordestino com muito orgulho, Roberto e Luciana, filho de mãe solteira, né, trabalhadora rural do interior de Pernambuco. Eu sei o que é passar fome, né? E eu fico pensando nesses tempos, né? Parece que a gente regrediu 30, 40, 50 anos na nossa história. E por isso que a gente tem que votar Lula, porque o Lula tirou o Brasil, Luciana, do mapa da fome, né? Com o programa Fome Zero. Programa fantástico, foi até premiado pela ONU, serviu de modelo para os países aqui da América Latina, Roberto. E agora a gente está regredindo no tempo. O Brasil está já de novo no mapa da fome. Então, como é que eu, cidadão, né, que passei fome, muitos que passaram, que estão voltando a passar, vai aprovar um governo da fome que temos aí hoje? É só pesquisar, não precisa nem ser ideológico, nem precisa ser de esquerda, só precisa querer ter comida na mesa para votar no Lula. Essa discussão a gente precisa fazer, né, com as pessoas que ainda estão aí iludidas, né, com um governo, com um presidente que não trabalha, em vez de ficar aí. Eu fico fazendo a seguinte observação, Roberto e Luciana. Eu não vejo esse presidente reunido com seus ministros discutindo como acabar com a fome. Eu não vejo na agenda desse presidente, Luciana, esse governo discutindo como tirar o Brasil da má qualidade da educação, como ampliar o ProUni que o Lula fez para botar pobres na faculdade. Eu não vejo esse governo com a agenda de segurança pública, Roberto, para combater o narcotráfico. Eu não vejo a agenda desse governo. Então, como que a gente vai votar no governo que só passeia, só anda de moto, as famosas motociatas, comemorando talvez as mortes das pessoas que morreram na pandemia, só pode ser isso, né? Como ele zombou das vítimas da Covid-19, e passeando de jet ski na praia. Que presidente da República medíocre nós temos? E aí não tem condição, né? Quem for um cidadão minimamente que defende os valores da vida humana, né? Que são realmente cristãos de verdade, não vai jamais dar oportunidade para uma pessoa como essa. Então, o Lula, ele é esperança, né? O Lula, ele pegou o governo em crise, né? O FHC deixou o Brasil praticamente quebrado, a gente devia para o FMI milhões, tanto que a gente não conseguia investir nada aqui no Brasil, que tinha que pagar o FMI. O Lula fez o quê? Pagou a dívida do FMI, né? Zerou. O Lula botou o pobre no orçamento, né? Coisas que os governos de direita, de extrema direita, enxergam pobre como problema, e o Lula enxerga o pobre como solução. E o que o Lula fez? Aumentou o salário mínimo, como bem disse as colegas que me antecederam, e quando você distribui renda para os trabalhadores, aumentando o salário mínimo, o que essas pessoas vão fazer? Elas vão consumir mais. Foi assim que o Lula, inclusive, enfrentou a crise da bolha imobiliária que teve lá na Europa e nos Estados Unidos. O que o Lula fez? Chegou aqui para os brasileiros
e falou, olha, troque a sua geladeira, troque a sua televisão, troque o seu fogão, porque se você consumir, a indústria vai ter emprego, vai fabricar produtos e a roda da economia vai girar. E isso foi o que aconteceu, né? O Brasil superou aquela crise mundial, inclusive, e o impacto aqui foi muito pequeno. Então, é um governo que realmente é testado, né? Tem uma agenda positiva, criou o ProUni, como já foi falado aqui pela Luciana, onde o filho do pedreiro, do cortador de cana, da faxineira, do jardineiro, pôde entrar na faculdade. E é isso que incomoda, infelizmente, essa elite que apoia o atual genocida, né? Porque eles não querem o pobre ali dividindo a cadeira do avião com eles, Roberto. Infelizmente, a gente tem uma elite aqui do atraso no Brasil. Não é todos os ricos, tá? Temos também a parte boa, né, dos bons empresários, né, dos bons gente que dá emprego e que valoriza o trabalhador. Mas tem uma meia dúzia de medíocres dessa elite que enxerga o pobre apenas para limpar a faxina da casa deles. E aí, quando chega um presidente da República que coloca o pobre na faculdade, incomoda eles, porque eles vão ter que pagar os direitos, como foi aprovado a lei das domésticas. Quem não lembra que as domésticas não tinham carteira assinada, né? Quem que fez a lei das empregadas domésticas? Governo do PT, né? Lula, Dilma. E aí se incomoda, porque, infelizmente, eles não querem dividir a riqueza do país conosco, né? Com os trabalhadores e com os pobres. Então, eu estou muito convicto, Roberto, Luciana, e todos vocês que nos acompanham, que a saída é com Lula, né? E não somente para poder acabar com a fome, para poder gerar empregos, como disse o Lula no debate aí da Band, né, recentemente, a gente precisa da oportunidade para o pobre voltar a tomar sua cerveja e comer sua picanha e sair da fila do osso. A gente tem que dar essa oportunidade. Então, estou muito convicto, porque eu, né, como bom nordestino que sou, sei o que é passar fome, sei o que é não ter perspectiva de vida. Então, com muito orgulho, né, vim para São Paulo, inclusive, para poder fugir dessa fome. E a época que eu saí de lá, em 98, né, o Lula ainda não tinha oportunidade de ter mostrado a competência que ele mostrou quando foi eleito em 2002. Talvez se eu tivesse lá em Pernambuco, quando ele fosse presidente, talvez nem tivesse vindo para São Paulo, né? Porque o Nordeste é outro depois do Lula, né? O Nordeste que passava nos jornais nacionais como gente morrendo de fome, criança desidratada, sem comida, hoje começa a ser visto como um lugar de oportunidade. Caruaru, por exemplo, no interior de Pernambuco, é uma cidade que tem desenvolvido muito, crescido muito. Recife também, até uma fábrica da Jeep se instalou lá em Goiânia, né, na divisa com a Paraíba. Então, não tem como a gente ter dúvida. Um governo que fez pelo Brasil, então eu não tenho dúvida de que a esperança para o Brasil é Luiz Inácio Lula da Silva. E para São Paulo, então a esperança é a Haddad, para que a gente possa também, a periferia, entrar também na agenda do Estado, o Estado tão rico, Roberto. O Haddad também vai ajudar o Estado de São Paulo a melhorar as escolas estaduais. Não todas, mas pelo menos as que eu conheço na periferia, a qualidade do ensino são péssimas, são horríveis, né? As escolas da prefeitura são até um pouco mais organizadas, Roberto. Agora, do Estado, uma péssima qualidade. E o Haddad, como ministro da Educação, que foi, como a Luciana bem lembrou, com certeza, com a professora de vice, que é a Lúcia França, eu não tenho dúvida que as escolas estaduais, Roberto, vai dar um salto de qualidade. Jailson, você está falando, e uma coisa que na sua fala chama a atenção da gente é assim: se você fizer aqui uma volta ao passado, a gente vai pegar que todos os governos progressistas que tivemos aqui na condição do PT, nós tivemos Luiz Erundina, né, Luciana? Luiz Erundina, se falar só de infraestrutura, quem é que fez
o alagamento, a duplicação da Embu-Mirim, desde o Socorro até aqui no Jardim Ângela. Foi Luiz Erundina. A Luiz Erundina fez, aqui na região do Embu-Mirim, eu estou falando da região, mas na cidade toda, ela fez ações que deixaram para o governo seguinte e, lamentavelmente, não houve o governo seguinte, o povo acabou elegendo alguém da direita. Depois veio a Marta. A Marta fez aquela revolução na cidade de São Paulo, nas periferias, não é? Colocando aí na questão da mobilidade, fazendo tudo que foi feito, colocando ônibus novos. Eu lembro aqui na região que a gente andava de ônibus lotado, aquele ônibus, né, da Jurema, que o pessoal andava ali quase caindo na avenida com um pé, né, na traseira do ônibus para poder... E hoje nós vemos aí esses ônibus novos, né, a malha viária toda modificada que foi. Muito bem, aí depois vem governo de direita novamente. Depois disso vem o Haddad. Aí o Haddad começa a fazer Guxiquem, começa a fazer toda aquela transformação da malha viária aqui do Embu-Mirim, colocando os ônibus novos, com as condições hoje que nós temos aqui. Deixou já programado aí a continuidade, tanto que ele fez a ponte do Capela, para poder dar extensão à duplicação do Embu-Mirim. Infelizmente, por falta de tempo, não foi possível continuar, mas já deixou tudo amarrado. Aí entrou o Dória. Entra o Dória, pega essa grana, joga em outro canto e deixou a gente sem a duplicação aqui, um dinheiro que já estava reservado para isso. O que explica a população colocar governo de direita, governo de esquerda, governo de direita, governo de esquerda, sendo que o governo de esquerda sempre trouxe benefício para a comunidade e os de direitas atrasou tudo, não fizeram nada e a gente não assiste nada acontecendo. Tudo que está feito aí foi o governo do PT, né, que fizeram. O que a gente faz para mudar isso? Então, Roberto, a minha opinião é que nós precisamos investir, enquanto país, enquanto nação, pesadamente em educação, né? Infelizmente, os maus governantes e esses que exploram o povo pobre, eles jogam com a nossa ignorância política também. E aí, como o jogo ele é desequilibrado, quem tem muita grana, né, vende uma imagem de santo, né? Vende recursos aí, né, para poder fazer propagandas mirabolantes, como é o caso do João Dória, por exemplo. Foi um péssimo prefeito e foi um péssimo governador. Tanto que ficou com medo e correu pelas portas do fundo, né? Mas tinha muita grana, né? Tinha um cara bilionário. E aí as pessoas acabam não prestando muita atenção, né, no que está por trás desses candidatos. E muitas vezes também nem sabe diferenciar muito o que é um candidato de direita e também de esquerda, né? E aí há também a desinformação de que pessoas que defendem a esquerda são ligadas ao comunismo. Uma coisa que não tem nada a ver, né? Quem é de esquerda porque é proletariado, né? Quem é de direita é os donos do dinheiro. Então, uma diferença muito clara para as pessoas entender é isso. Quem é de esquerda pensa não somente na sua barriga, como também na barriga do próximo. Quem é de direita só pensa no seu bem-estar. Ele acha que as riquezas do mundo é só ele que pode usufruir, né? E aí, infelizmente, as pessoas não são politizadas. A gente tem uma péssima educação, né? Infelizmente, é só você pegar, por mais que a gente teve aí uma ascensão da classe menos favorecida nas universidades, mas ainda é um contingente muito pequeno, né? Hoje, se você comparar classes sociais entre quem é rico e quem é pobre, pode ver que os ricos estão em massa nas universidades. Os pobres, quando muito rala para poder conseguir pagar uma faculdade, depois não consegue. Quando tem um ProUni, também não é em todo o país que tem faculdades. Então, o acesso à educação faz com que as pessoas também
enxerguem a política também como algo negativo. E quando a população é escolarizada, elas sim deixam enganar menos, né? Ou pelo menos tem o poder de crítica maior. Então, eu acredito que a gente pode virar essa história. Eu queria também aqui, para já finalizar a minha participação aqui, também dizer o quanto que, além de lutar pela mobilidade aí no fundão do Jardim Ângela, eu também sou trabalhador, né, inclusive sou agente comunitário de saúde e também estou presidente do sindicato dos agentes de saúde. E o quanto que a classe trabalhadora, Roberto, tem perdido desde o presidente Temer até o atual presidente. Né? A Luciana falou do Uber. A gente está, né, voltando ao trabalhador escravo, só que de uma forma diferente. Né? O escravo agora não é aquele que toma chicotada com chicote de couro, né, de descer sangue. Hoje, o escravo é aquele trabalhador que sai carregando comida numa bicicleta, sentindo o cheiro do alimento, Roberto, e desmaia de fome no caminho. É esse tipo de emprego que a reforma trabalhista criou. O Uber, então, não tem direito a férias, 13º, se acidenta, vai pedir esmola no viaduto do chá, infelizmente. É verdade. Uhum. Então, a gente precisa eleger Lula presidente porque para mudar essa deforma trabalhista, atacar, né, essas mazelas que a reforma trabalhista trouxe para a classe trabalhadora. Hoje, os sindicatos, Roberto, inclusive, foram totalmente aniquilados, né, com a enganação de criação de empregos pelo Temer, que ia gerar 40 milhões de emprego, reformou a reforma trabalhista, desobrigou o trabalhador de contribuir com o seu sindicato, nem que seja uma vez ao ano, um dia de trabalho, né, para poder garantir o reajuste de salário anual para aquela categoria que cada sindicato representa, enfraqueceu a organização sindical e hoje os sindicatos estão praticamente esfacelados, lutando muito para perder de pouco. No máximo que a gente tem conseguido, Roberto, é repor, e olhe lá, com muita dificuldade, a inflação. Se a gente pega estudos do Diese, a maioria dos acordos coletivos, convenções coletivas, que é as negociações que garantem reajuste dos trabalhadores na iniciativa privada, tem ficado abaixo da inflação, Roberto e Luciana. E aí as coisas no mercado cada dia mais caro. Ou seja, os trabalhadores também que têm carteira registrada estão perdendo poder de compra, estão deixando de comprar iogurte para os seus filhos, estão deixando de comprar fruta, porque ou compra o arroz e o feijão, ou não tem mais dinheiro. Então, ou seja, a gente, enquanto classe trabalhadora, precisamos também virar esse jogo. É tanto que as centrais sindicais, né, que tomaram essa paulada do Temer e do Bolsonaro, uma marretada na cabeça, estão fechados com Lula. Porque qual trabalhador hoje, conscientemente, que defende um patrão que te escraviza? Porque o presidente que está aí não governa para trabalhador, governa para Luciano Hang, que é aquele papagaio de pirata que se veste de verde para se posar de mocinho. Vocês viram aí, foi esses dias, o cara fez aí uma humilhação para uma trabalhadora, para uma cidadã, né? Todo dia ele levava aí uma marmita, quer dizer, todo dia não, toda quarta-feira ele levava marmita para algumas pessoas ali da comunidade, e aí ele foi gravar entregando marmita para essa cidadã, né? E aí perguntou se ela votava no Bolsonaro. Ela falou que votava em Lula, pois o cara falou que não ia dar mais marmita para ela. Esse o pensamento, né, dos que seguem esse governo, infelizmente. Mas para finalizar, Roberto, eu não tenho dúvida que as pessoas, né, que querem um país melhor para seus filhos, não tem dúvida de que a escolha é Lula, né? Quem defende a democracia no país, a escolha é Lula. Quem quer ter uma democracia, por pior que ela seja, gente, ainda é o melhor sistema de governo. Não se inventou outro melhor. E mesmo é melhor uma democracia em crise do que uma ditadura. Porque numa ditadura a gente não estaria nem aqui tendo essa conversa que estamos tendo agora. E muitos morrem que os parentes não têm nem direito de saber onde que estão, né? Então,
Podemos divergir politicamente, mas a democracia, ela é um princípio que todo cidadão de bem, que quer ter o direito de ir e vir, de criticar governo A, B ou C, não pode jamais abrir mão, porque é o melhor sistema. E hoje quem defende a democracia é o Lula. O presidente que está aí, inclusive, fica ameaçando dar golpe, coisa que ele não vai conseguir, porque, graças a Deus, o Lula conseguiu fortalecer, né, a Polícia Federal, conseguiu fortalecer as instituições de fiscalização e, com certeza, a gente está preparado para eleger o próximo presidente dia 2 de outubro, de preferência Lula 13, para poder a gente ter a democracia e aprimorar ela e poder também combater essa desigualdade que deixa muita gente excluída das riquezas do nosso país. Lula, Haddad, Márcio França e deputados federais e estaduais que também defendem os trabalhadores e os pobres do nosso país. Muito obrigado, Roberto. Muito bem, então, Jailson, né, aqui da nossa periferia de São Paulo, Mboimirim, ele que participa do movimento SOS Transporte Mboimirim, falou tudo, né? A Luciana Dias. Então, gente, olha, os problemas estão aí e vai depender da gente decidir no dia 2. Lula, presidente, 13. Haddad, 13, para governador. Deputado federal, você olha direitinho quem são os deputados da turma do Lula, né? Deputado federal. Estadual, também da turma do Lula, Haddad. E o senador Márcio França. Esse grupo e os deputados que vocês vão escolher, né, verifica direitinho se eles estão junto com a nossa galera aqui do Lula Haddad. Se tiver junto, você vai ter certeza que você vai estar votando certinho e eles não vão ter dificuldade para governar. Agora, se eles tiverem, o Lula tiver ainda um Congresso Nacional cheio de gente lá da direita, da extrema-direita, do centrão, nós vamos ter muita dificuldade de ter Lula governando. Assim como o Haddad também em São Paulo vai ter dificuldade para governar, como a Assembleia Legislativa, cheio de representantes da elite. Então, hoje a gente veio bater esse papo com você, nossa comunidade, para trazer essa clareza para você, né, da importância de você refletir, você saber, nossa comunidade periférica, o que você vai fazer na urna no dia 2, e vamos encerrar isso no dia 2. E se não, se tiver segundo turno, aí vai ser mais um sofrimento e a gente vai ter riscos de a gente não conseguir colocar o Lula e o Haddad. Então, é muito importante a sua tomada de posição, seu voto consciente. Nós estamos aqui para te ajudar nessa informação. Eu quero agradecer aqui a Luciana Dias, o Jailson, agradecer também a Regina Paixão, que participou com a gente aqui. E nós, até dia 2 a gente vai estar falando muito ainda sobre tudo isso. Nós temos aqui os candidatos a deputado federal e estadual, que cada um aqui que participou do programa tem a sua posição e também estão aí à vontade para colocar os seus candidatos. A gente vai divulgar aqui, né? Mas o importante é que a gente tenha uma galera boa aí sendo eleita para que a gente possa conseguir trazer as políticas públicas para a nossa comunidade. Valeu, Luciana. Valeu, Jailson. Tchau, tchau. Então, ficamos aqui com o nosso programa Voto Progressista. Rádio TV Mister Web com você, um programa que traz informações sobre políticas públicas para a nossa comunidade, para que a gente possa exercer o nosso real papel de cidadania, fazer valer o nosso direito que está na Constituição, né? Então, é isso. A gente está aqui para fazer esse esclarecimento e fazer com que a nossa população participe do processo de cidadania e faça o seu voto da forma mais consciente possível. Quem vai ganhar somos nós. Tchau, tchau. Até o próximo programa. Até o próximo. E vamos com fé. Dia 2. Rádio Mister. Rádio Mister. A diferença está na sintonia.